Olá, minha gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Inácio Junqueira Moraes Júnior, contador há mais de 40 anos, com uma grande experiência nos mais diversos segmentos de atividades econômicas, que hoje, desde uma MEI, que é aquela empresinha individual que você começa lá pequenininho, até uma grande empresa, uma SA, mas aqui vamos falar dos mais básicos. Para você que está aqui nesse encontro fantástico do Reação Empreendedora, onde você está buscando alguma informação a mais. Porque às vezes você pergunta para alguém, olha, o que eu faço? Eu quero abrir uma empresa, eu vou, não sei. Todo mundo fala de cara, abre uma MEI. Porque é mais fácil, é mais simples, tem menos imposto, não depende de contador, mas é um dos modelos que a gente tem que ter muita precaução, porque nem toda atividade pode ser MEI. Então, pediram para mim falar aqui, vantagens e desvantagens das diversas formas de empreender. MEI, profissional liberal, autônomo, negócio próprio, franquia e cooperativa. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma, espero que vocês entendam, e a gente vai começar da mais simples, que é você empreender sem empresa, sem CNPJ, que nem diz um grande amigo meu, empreendedor com ou sem CNPJ. Empreender faz parte da vida de muita gente. Tem muita gente que começa vendendo coisa, fazendo coisa, produzindo coisa em casa e não abre empresa. E ela não tem CNPJ. E aí como é que faz? Tem que ter algumas precauções, sim. Você precisa vender, você precisa pagar suas contas. E eu sou 100% favorável a qualquer modelo de negócio, desde que ele seja bom para você, que ele pague suas contas. Mas vamos lá, se eu sou um CPF, uma pessoa comum, que resolvo prestar alguma atividade econômica para alguém, e esse alguém vai me remunerar, e esta remuneração, ela passa a ser tributada ou não, porque tem uma tabela do imposto de renda, que lá coloca que renda a partir de X reais tem que tributar, e na prática ninguém tributa nada quando você é um trabalhador que na economia hoje é considerado informal. Eu coloco que é um trabalhador sem CNPJ. Mas a grande preocupação que você tem que ter é que hoje todo mundo oferece muitas facilidades para todos os empreendedores. Aqueles que não têm CNPJ, o que eles vão fazer? Eles vão lá no banco ou vão lá em qualquer operadora e vão buscar aquela tal maquininha para você poder vender mais. Hoje em dia, você vê no farol até gente com a maquininha, ela aqui num cordão pendurada. E uma coisa que eu posso falar para vocês, aquela maquininha, ela é automaticamente ligada na empresa que recebe, e a empresa que recebe é automaticamente ligada à Receita Federal. Ou seja, se você começa a movimentar muito na tal da maquininha, vai chegar uma hora que o fisco vai bater na sua porta. E vai falar, olha senhor, você está aqui utilizando essa maquininha, vendendo 5, 3, 2, 10 mil reais por mês. E cadê a minha parte? Cadê o imposto? Como você tributa? Então, neste ponto, o empreendedor que era uma empresa sozinha, com CPF, passa a não ser tão vantajoso porque ele pode ter problemas. Mas se ele não depende da maquininha, se ele não depende de vender nada assim, de uma maneira eletrônica e é uma maneira direta com o consumidor final, ele pode dar os primeiros passos. O que eu sempre oriento as pessoas que vêm me procurar é, antes de abrir uma empresa, tenta ver se o seu negócio vai dar certo. Porque às vezes você vem, procura o contador, gasta lá R$1.000, R$1.500, monta uma empresa e não dá certo. Então, esta figura de você empreender sem CNPJ é uma atividade pré-operacional para você ver se vai dar certo. E depois, se der certo, aí sim você vai para o segundo passo, que, por exemplo, abrir uma MEI, microempreendedor individual. É bom, é melhor do que você ficar na informalidade, desde que você já esteja movimentando, desde que você já esteja faturando, já tenha fazendo alguma coisa. Então, se eu sou um microempreendedor individual, eu me transformei numa pessoa jurídica, que eu tenho CNPJ, que eu posso, por exemplo, comprar numa grande empresa, e muita empresa, inclusive, dá desconto para aqueles profissionais que têm CNPJ.
Inclusive, convênio médico, muita coisa, as MEIs são favorecidas hoje. Então, vale a pena ter uma MEI? Sim, depende da atividade que você vai prestar no mercado. Depende do modelo de negócio, mas é muito importante você saber. Você montou uma MEI, é uma empresa, ela é pessoa jurídica e você continua tendo seu CPF como pessoa física. E muita gente mistura. Entra dinheiro na MEI, aí o dinheiro vai para CPF, aí o dinheiro da MEI tem que entrar numa conta da MEI. Então, quando você abre uma MEI, você vai abrir a sua conta corrente, você vai pegar a sua maquininha em nome da MEI e todo o recebimento faz pelo CNPJ, porque daí você já está fazendo tudo da forma correta. Porque o grande problema dos pequenos empresários é não saber separar a pessoa física da pessoa jurídica. E quando eu abro uma MEI, eu tenho uma pessoa jurídica, que é um CNPJ, que é diferente do meu CPF. E aí toda a operação, a compra do produto que eu preciso, o equipamento, o combustível que eu gasto, a gasolina que eu gasto, a refeição, a roupa, tudo eu posso colocar na MEI? Posso. A MEI não precisa ter balanço, mas eu oriento a todo mundo que tem uma MEI, procure um contador, porque tem obrigações legais que vocês não vão saber fazer, como declaração anual, como outras obrigações, que é o DAS, a emissão da guia. Tem muita gente que consegue se virar sozinho. É obrigado a ter contador na MEI? Não. Mas eu vi muita MEI que teve muita dor de cabeça por não ter um profissional habilitado. E aí depois vem um monte de multa, de obrigação e tudo mais. Então, para você que tem MEI, fique atento que não é só abrir a MEI. Tem que entregar declarações mensais, tem que pagar o imposto mensalmente, tem que entregar uma declaração anual e tem que cumprir as obrigações legais. Numa MEI, você pode contratar até 2 empregados CLT. É vantajoso? Sim, é lógico, é muito vantajoso, porque você deixa de ter alguns custos que uma empresa normal teria, como, por exemplo, a cota patronal do INSS, que encarece muito a contratação de um profissional CLT. Então, neste processo, a MEI passa a ser um primeiro passo de uma escala, onde você pode faturar até R$81 mil por ano, onde você tem algumas limitações. E o mais importante, para você que já abriu MEI, ou que pense em abrir uma MEI, lembra que lá na legislação diz que é limitada até R$81 mil. E tem muita gente que vai no embalo, abre uma MEI, no primeiro mês vai lá numa loja, de repente eu vendo roupa, compra R$100 mil em mercadoria para ter estoque, já estourou o limite. Então você tem que seguir. Se eu compro 100, eu tenho que vender 150, porque essa mercadoria tem que me dar lucro e tudo mais. E o fisco está muito de olho em tudo isso. Então hoje tem milhões de MEIs no mercado. E desses milhões de MEIs, mais de 50% não cumpre com as suas obrigações legais. E eu vi muita gente me procurando porque estava sendo notificado a pagar as dívidas, porque não pagava nem aquela taxinha de R$60. Então é barato ter MEI, vale a pena ter MEI, é melhor do que ser informal? Sim, é melhor que ser informal. Então, na MEI, você passa a ser um profissional um pouco regulamentado. Você tem lá naquela contribuição mensal a aposentadoria de um salário mínimo. Que você que é empreendedor, às vezes, não pensa na sua aposentadoria, que às vezes você é jovenzinho, começou agora, sou jovem, para que eu vou recolher? Quando você chegar numa idade parecida com a minha, próxima dos 60 anos, você vai saber a diferença, que é ter uma previdência social, que é ter recolhido uma previdência, que é ter uma aposentadoria, que não é nenhuma maravilha no nosso país, mas é alguma coisa que ajuda no seu dia a dia. Aí você é uma MEI e cresceu. Aí, de repente, sei lá, vou dar um exemplo, sou um arquiteto, e eu abri uma MEI de qualquer atividade, porque não existe arquitetura na MEI. Mas eu abri uma MEI porque me orientaram a abrir uma MEI. Mas meu projeto cresceu. Eu comecei a faturar muito, eu vou virar um profissional liberal. Aí eu posso ser uma sociedade unipessoal de um único sócio. Antigamente era obrigado a ter limitado e tudo mais, hoje não precisa não. Então, se eu virar profissional liberal, só eu como sócio, eu tenho as minhas obrigações legais
eu tenho que cumprir algumas regras e aí com certeza você vai precisar de um contador. E uma dica muito importante, tem milhares de contadores no mercado, procure contadores experientes, contadores que possam te dar uma prestação de serviço adequada e que não vão te trazer dor de cabeça lá na frente. Porque com certeza, isso também eu apoio muito aos jovens contadores. Se profissionalizem, vão atrás de contadores mais experientes, façam estágio, procurem. Dentro do meu projeto de vida, eu ajudo muitos contadores, que eu acredito muito que a melhor questão para ambos os lados, para o empreendedor e para o profissional de contabilidade, é a especialização. Tudo aquilo que você for fazer no teu negócio, seja o melhor profissional. Eu sei que é difícil vender, contabilizar, cuidar das finanças, marketing digital e comprar e fazer a produção, tudo é muito difícil. Mas tem gente aí fora muito experiente que pode te ajudar muito. Tem grandes instituições que ajudam muito aos empreendedores, aos profissionais liberais. Procurem essas instituições, que elas são muito sérias. Então vamos lá. Aí eu tô lá, voltei para trás um pouquinho, né? Quando fala, olha, o professor, me chamaram para trabalhar numa empresa, mas lá tem que ser autônomo. Autônomo vale a pena? Sim e não. Se não tem opção, minha gente, qualquer, desde a informalidade, que pague as minhas contas, vale a pena. Nesse momento que o país está atravessando com milhões de desempregados, o que importa é eu ter um trabalho honesto e pagar minhas contas. Essa questão formal, vários contadores vão te ajudar, mas se preocupe no primeiro momento em pagar suas contas. Então, vale a pena ser um profissional autônomo? Vale. Você vai pagar imposto, vai ser descontado INSS e IR, a empresa que te contratar é responsável por fazer as retenções, mas é muito melhor do que eu não ter nenhuma atividade econômica. O autônomo não é uma empresa, não é informal, ele vai lá na prefeitura, pede o cadastro de autônomo, se registra, dependendo da atividade econômica, paga o ISS por estimativa. Isso depende muito das prefeituras, cada prefeitura do nosso país trabalha de um jeito, que eu também acho isso super errado, mas faz parte. Então, nesse processo, a gente precisa aprender um pouquinho, né? O que a minha prefeitura exige? O que trabalho pode ser autônomo? Como que eu faço a emissão de um RPA, que é o Registro de Prestação de Serviço Autônomo? Mas o mais importante, se eu presto um serviço autônomo, quando a empresa for me pagar, ela vai fazer a retenção dos tributos e vai me pagar um valor menor. Então, sempre que você for negociar alguma atividade como autônomo, você pergunte para a empresa qual é o valor bruto e o valor líquido que você vai receber. Porque, senão, você vai imaginar que na contratação, exemplo, vou contratar você por R$3.000 e que os R$3.000 entram no bolso. Não entra, não. É R$3.000 menos INSS, Imposto de Renda e ISS. Vale a pena o trabalho autônomo? Minha gente, eu já falei lá atrás, vale. É melhor um trabalho autônomo do que eu não ter trabalho. E aí, gente, olha, é uma coisa que eu falo há muitos anos mesmo. O emprego CLT está acabando. O mundo mudou, agora é o mundo do empreendedorismo, é o mundo do associativismo, do cooperativismo. É um mundo diferente. Hoje tem tecnologia, tem internet, tem um monte de coisa. Quem diz para você que o melhor emprego é aquele que tem carteira profissional assinada? Quem diz para você que só existe CLT? Essa CLT que nós temos é de 1930, ou seja, extremamente ultrapassada. É importante ter uma lei trabalhista? 100% importante, principalmente nas atividades hipossuficientes, onde a pessoa não consegue renegociar ou negociar. Mas para você que está aí me ouvindo, que é um empreendedor, você não consegue negociar o teu trabalho, a sua vida, precisa de alguém intervir nisso ou você pode fazer uma relação direta? Quando eu falo relação direta, é contratante-contratado.
onde você pode fazer uma negociação direta com quem vai te contratar. E qual é essa negociação? O que for melhor para ambos os lados dentro de uma formalidade. Uma pequena formalidade, autônomo, é MEI, é PJ, é o que for. Mas tem que ser bom para ambos os lados. Então, eu sempre falo, eu não sou contra a CLT, mas eu acho que ela está muito antiquada. Ela é muito importante em várias profissões no mercado. Mas, por exemplo, eu como contador, como professor, eu nunca precisei de CLT para renegociar os meus trabalhos. Eu sempre trabalhei por conta, eu nunca fui empregado. E por isso que eu posso falar com convicção. Ser empreendedor, empreender é um grande negócio, mas você tem que se preparar para isso. E uma coisa que eu não tive, que nesse congresso você está tendo, é esse monte de informação e de pessoas que querem te ajudar, que querem te dar a mão, que querem fazer a coisa acontecer junto com você. Porque hoje você está lá sozinho, aí olha, eu tive uma grande ideia, eu vou fazer um grande negócio. Aí você vai contar para sua mãe, aí a sua mãe a primeira coisa fala, isso não vai dar certo. É melhor você fazer um concurso público, você ter um grande emprego, um bom emprego. É excelente ter um grande emprego, um bom emprego. Mas onde está esse grande emprego, esse bom emprego? Para poucas pessoas, para aquelas pessoas que se prepararam ou que tiveram oportunidades de ter uma escola melhor, uma capacitação melhor. Não é para todo mundo. Como toda profissão na vida, os bons profissionais são a minoria, porque são aquelas pessoas que tiveram condições de se preparar melhor. Mas não desanima, nós estamos aqui juntos para trabalhar junto esse mecanismo de juntos você poder fazer algo muito maior. E aí, eu quero abrir meu negócio próprio, vale a pena? É lógico, lógico. Pode ser, que modelo? Olha, uma dica, eu tenho um grande amigo que trabalha muito com franquia, e eu acho franquia um negócio muito legal. Por quê? Porque eles já passaram, eles já quebraram pedras, eles já tiveram os primeiros desafios. Só que eles têm um mecanismo gigante de marketing, de produção, de vendas. E quando você entra com uma marca já conhecida no mercado, tudo fica muito mais fácil, gente. Eu não vou fazer propaganda de ninguém, mas tem vários lugares que você vê o logotipo lá no alto, você já sabe que empresa é aquela. E tem em toda esquina. As franquias hoje são um negócio maravilhoso. Aí você vai buscar dentro da franquia, tem as associações como a ABF, quais são as melhores franquias que se encaixam no seu bolso, que se encaixam naquilo que você atua e pode fazer. Fica uma dica, gente. Dependendo da franquia, do modelo de negócio próprio, tenta fazer algo dentro daquilo que você já conhece. Se você for fazer algo, aquilo que você não conhece, que não é a sua expertise, aí é importante você se associar a pessoas com certeza de sucesso. Mas também fica uma dica, gente. Franquia tem um investimento. E você tem que estar preparado para sobreviver no negócio próprio, na franquia, pelo menos de 1 a 2 anos, sem necessitar da venda. Você tem que ter um capital de giro, tem que poder sobreviver, porque se você pega toda a sua economia da vida inteira, e você trabalhou, às vezes, muitos anos numa empresa, recebeu sua aposentadoria, e você investe tudo num único negócio, e não tem capital de giro, não tem reserva, é muito arriscado. Então, estude muitas franquias, estude muitos negócios próprios, onde você vai investir o seu tempo, o seu dinheiro. Todas as franquias, a maioria dá grandes resultados. Resultados fantásticos, porque eles já fizeram muita coisa legal por aí. E eu vejo na franquia um modelo bem próximo das cooperativas, que eu vou falar em seguida, que é o negócio dos juntos. Na franquia, você não está sozinho, você tem toda uma equipe por trás para poder te ajudar. Então, a franquia tem que analisar a que cabe no seu bolso, a que cabe dentro da sua estrutura, a que você tem uma certa expertise, ou que você tem uma certa paixão, que aquilo que você gosta. Exemplo, tem franquias de café maravilhosas. Eu não tomo café, eu não gosto de café, então eu vou fazer algo que eu não gosto só por causa do lucro? Então é muito melhor eu fazer algo que eu goste, que eu goste e goste muito, que vai unir o meu interesse, o meu desejo à realidade.
O bom negócio é aquele que me dá prazer. Eu sempre falo com muita tranquilidade. Tem que trabalhar com o coração. Se eu fizer aquele trabalho só pelo dinheiro, de repente não vai dar aquele resultado que eu imaginava. Você tem que se dedicar de corpo e alma. Eu já tive 22 negócios, entre eles uma pizzaria, que não era uma coisa que eu entendia, mas é uma coisa que me apaixonou e que eu fazia de corpo e alma. Só que na pizzaria eu aprendi a fazer a massa, o molho, a assar a pizza, a comprar o equipamento, a vender, a entregar, a fazer tudo. E para você que está aí, que está pensando em algo, pense que a empresa, ela tem que dar resultados positivos, mas depende muito da sua dedicação. Porque se você trouxer, e a empresa, muita empresa quando cresce, os colaboradores ou os funcionários, o nome que você queira dar, eles têm que seguir o seu exemplo. A gente tem que ser o exemplo. A gente também não tem que se matar por uma empresa ou por um negócio. Uma coisa que eu aprendi com um grande amigo. Porque senão a gente acaba com a nossa vida. Tem que ter um equilíbrio espiritual, equilíbrio físico, equilíbrio de todos os capitais que um grande amigo aí está colocando nesse congresso à disposição de vocês, que é o Macário. Mas o mais importante, tem que te dar prazer. Você tem que acordar e falar, que legal, hoje vai ser um dia fantástico. Vai ter desafios, vão ter as pedras no caminho, mas com certeza, com toda uma equipe, todo um aparato, você consegue atravessar tudo isso. Então, a franquia é bem próximo do que eu amo de paixão, que são as cooperativas. Há 25 anos eu entrei nesse mercado de cooperativismo, principalmente na área educacional, que eu também amo de paixão, e honrando a minha mãe, que foi diretora, professora de escola pública a vida inteira, e eu vi o quanto ela sofreu, eu sempre quis empreender nessa área da educação, e há pouco tempo atrás surgiu uma oportunidade de nós fazermos uma faculdade cooperativa, que hoje é um grande modelo de cooperativa no mercado, que cresceu demais e que está fazendo um trabalho fantástico. Mas vamos falar de outras cooperativas. E numa cooperativa que agrega tudo isso que eu falei agora atrás. Tudo isso que a gente quer fazer. Tudo isso que você pode fazer. A gente agrega todas as atividades econômicas. Então, cooperativa é união de pessoas. Somos juntos por um mesmo objetivo. E ajuda muito na questão do negócio. Porque numa cooperativa, ela é uma empresa coletiva de vários sócios, onde não é igual algumas empresas, como todas que eu falei atrás. Eu falei muito de empresa individual, de você sozinho. Se você tiver um sócio, se você, voltando um pouquinho atrás, se você tiver um sócio, exemplo, você tem uma ideia, você quer abrir uma, sei lá, uma escola de inglês. E aí você tem um sócio e precisa investir um capital de 100 mil. Você só tem 20, o sócio tem 80. Ele fica com 80% do negócio, porque ele investiu 80% do capital. E aí, nessa sociedade de capitais, que é uma sociedade capitalista, onde eu tenho mais de um sócio, manda quem pode e obedece quem tem juízo, ou seja, quem tem o maior capital é que tem o maior resultado. E às vezes isso pode se tornar injusto. Porque às vezes aquele sócio capitalista não é a pessoa que trabalha e que põe a mão na massa. Às vezes é aquela pessoa que só colocou o capital. Mas eu posso afirmar por experiência, tudo isso tem que ser acordado antes, não depois. Porque às vezes na ânsia ou no desespero de você abrir um negócio que você precisa chamar um sócio para investir o capital, você promete mundos e fundos e depois você acaba vendo que não é daquela maneira que você achava mais. Existiu a necessidade daquele sócio, ele é muito importante para o teu negócio acontecer e nada mais justo que ele tenha a participação dele. Mas, saindo desse mundo capitalista que manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu vou te dar 2 dicas que eu aprendi nesses últimos anos. Você vai montar uma sociedade, uma empresa, primeiro, se ela for você individual, ótimo, sem problema nenhum, é você com você mesmo.
Você vai tomar suas decisões e você vai lá trabalhar e fazer a coisa acontecer. Aí, se eu precisar de sócio, é uma coisa que eu aprendi muito com as constelações organizacionais dos últimos anos. Antigamente eu pensava que era melhor eu ter um número ímpar para nas decisões nunca dar empate. E eu aprendi que é importante o empate, é importante a gente ter um número par de sócios. Então fica uma dica aí para quem está pensando em abrir uma sociedade. Sempre número par. Como eu sempre acho que quanto menos sócio, melhor, então uma sociedade no mínimo 2, no máximo 4 sócios. Porque sociedade com mais de 4 sócios já vira uma sociedade anônima, né? Que não é assunto para o nosso bate-papo de hoje. Então vamos lá. O que diferencia tudo que eu falei até agora, logo eu vou entrar com mais atenção no cooperativismo. Muito. MEI, tributo menor, resultado melhor, limitação de faturamento. Profissional liberal, depende do tipo de atividade que eu fizer, tributo maior, resultado maior, e você tem que se preocupar e ter um profissional para te atender. Franquia, tributo maior, resultado maior, e com certeza a franquia te dá todo o apoio e toda a necessidade que você precisa. E eu vou montar uma empresa, seja ela simples, nacional ou não simples, que não é o mérito desse bate-papo de hoje, mas é o mérito também. A maioria das pessoas, quando montam empresa, tem que pensar que você tem 2 sócios. O governo é o primeiro e não caia nos bancos, porque o banco pode se tornar um segundo sócio. Então é melhor você ter um sócio investidor do que você ter um banco investidor. Fica a dica. A diferença de todos esses modelos de empresa é aquilo que se adapta ao teu negócio, que se adapta à sua vida profissional. Ou, uma dica, começa pequenininho para ver se vai dar certo. Então, vai agora a opção das cooperativas. A cooperativa, ela passa a ser uma grande alternativa para você que quer começar seu negócio próprio. O cooperativismo são vários profissionais, às vezes do mesmo segmento, que se unem para poder prestar serviço ao mercado. Hoje eu administro mais de 57 cooperativas, que acabou sendo a minha expertise nos últimos anos. A gente tem desde cooperativa de médico, de profissional simples, como o pessoal de limpeza, pessoal da saúde, de todas as áreas. Qual é a vantagem de uma cooperativa? Aí, gente, lá atrás eu falei de vários modelos de empresa. Todas elas eu preciso de estrutura, contador, advogado, administrador, financista, marketing, alguém que me ajude nas vendas, tudo isso. E na cooperativa é uma única gestão para todo mundo. O contador é um só para todo mundo, nem todo mundo precisa ter um contador individual. O advogado, o pessoal do marketing, tudo trabalha para a cooperativa, que trabalha para o seu bem-estar. Eu vou dar um grande exemplo de cooperativa e que todo mundo com certeza conhece e já ouviu falar. Quem não ouviu falar, procura no Google e põe lá Gustavo Kirten, que é aquele tenista fantástico, maravilhoso, põe Aurora junto. Aurora, que você que faz churrasco de final de semana e come aquela linguiça maravilhosa, é um grupo de 120 mil famílias que se uniram no modelo de cooperativa. É uma das maiores cooperativas do nosso país, onde ao invés de cada produtor individual vende para a cooperativa e a cooperativa vende no mercado, onde você vai lá no mercado e compra da Aurora. Então, você está comprando lá de mais de 120 mil famílias e que todas têm um resultado muito maior. Se eles estivessem fazendo tudo individualmente, hoje eles não teriam o resultado que eles têm como juntos. Então, o cooperativismo já deixa de ser uma sociedade de capitais e passa a ser uma sociedade de pessoas, onde todos são iguais, todos têm direito a um voto numa assembleia. E uma cooperativa, a gente elege uma diretoria que vai gerir ela por 4 anos. E que ela pode ou não ser reconduzida, depende da atividade, do momento que ela estiver fazendo. Mas eu sempre falo de uma maneira bem simples.
que no cooperativismo, a cooperativa só ganha dinheiro se ajudar vocês a ganharem dinheiro, os cooperados a ganharem dinheiro, e o resultado econômico da cooperativa ser fantástico. Caso você não saiba, quase 75% da nossa agricultura está em cooperativas. No mercado de crédito, as cooperativas são o 5º maior banco do país. Na educação, já são mais de 6 mil escolas cooperadas pelo Brasil afora. E uma faculdade, a faculdade no qual a gente administra. Na área de trabalho, muitas cooperativas existem no mercado afora. Se não fossem as cooperativas de catadores ou de reciclagem, o que seria do nosso lixo, de todo esse mundo afora do meio ambiente? Se não fossem as cooperativas, o meio ambiente não teria resultados melhores do que tem hoje, porque estaria tudo jogado. Muita gente fala na coleta de lixo, na parte de reciclável, e tudo é feito por cooperativas. Só que existem cooperativas de todos os segmentos, de pessoas mais simples a pessoas fantásticas, onde todos são iguais, todos têm o mesmo objetivo, todos podem ter o mesmo resultado, todos, com certeza, vão para um lugar muito melhor. E aqui no Reação Empreendedora, a gente está lançando a Emprecop, Cooperativa de Empreendedores, onde tudo o que eu falei para trás está dentro da Emprecop. Você não precisa se preocupar com nada. Lá você vai ter um grupo de contadores, profissional de marketing, profissionais da área de vendas, da área de trabalho, para poder dar a mão para você. Que uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos, se você abrir o Google ou outro, eu vou fazer propaganda do Google de graça, né? Mas tudo bem. Qualquer aplicativo de busca e colocar lá qualquer tipo de situação, mas, exemplo, eu quero montar a minha empresa própria, vai aparecer milhares de opções. Se eu quero aprender, vai aparecer milhares de cursos. O Sebrae dá cursos maravilhosos, mas, e depois? Você aprende, você quer fazer, e os próximos passos? Aí é por tua conta e risco. Então, no Emprecop, nós vamos estar ajudando você a ser um grande empreendedor, a fazer o cooperativismo de direito de fato, fazer o seu negócio progredir. E não existe a necessidade nessa primeira fase de você abrir uma empresa, porque o Emprecop passa a ser a empresa que você sempre sonhou e precisou para tocar o teu negócio. O Emprecop é uma cooperativa de empreendedores que vai ajudar você dentro do seu negócio próprio. E por que cooperativa e por que não MEI, profissional liberal, autônomo, negócio próprio, franquia? Porque a cooperativa é a soma de tudo que eu falei lá atrás. Tributação mais barata como uma MEI, ajuda como uma franquia. Você é um profissional liberal, a cooperativa vai te trazer oportunidades e inclusive vai te ajudar você a trazer novos clientes. Que eu não sei se para você, como foi para mim no início, quando eu tinha meus 16 anos, eu já era técnico em contabilidade e eu já tinha meu primeiro escritório de contabilidade, que é o que eu tenho até hoje, há mais de 40 anos. Eu, jovenzinho, carinha limpa, eu deixei a barba crescer para transmitir para as pessoas maior segurança, porque muita gente não tinha segurança nos jovens lá na minha época. Agora os jovens estão dominando o mundo, a tecnologia, um monte de coisa. Quantos jovens não se tornaram milionários antes dos 30 anos? Então, o mundo mudou, mas tudo aquilo que eu apanhei, junto com todo mundo que está comigo nesse processo, você não vai precisar apanhar. Então, o cooperativismo é uma grande solução para você. Que não seja Emprecop. Olha, ô Inácio, eu tenho um grupo de, vamos colocar aqui, de arquiteto, no sul de Minas, e a gente quer trabalhar junto e montar uma cooperativa, é possível? É. Eu tenho um grupo de cuidador de idoso? É. Eu tenho um grupo de costureira? Sim. Eu tenho... Por quê? Ao invés de cada um, exemplo a costureira, abrir sua pequena empresa, todos participam da cooperativa, a cooperativa é uma união coletiva, a cooperativa vai te ajudar a vender, vai fazer todo o trabalho que você não sabe, você não nasceu para aprender. E na cooperativa, como existem também nas franquias, todo o apoio técnico para você. Gente, uma coisa eu falo para todos os meus clientes. Se você quer empreender,
faça o melhor daquilo que você sabe. E deixa a parte chata para os profissionais dessa área, para as pessoas que entendem de finanças, de contabilidade, de tributos, de departamento pessoal, de venda, de marketing digital e tudo mais. Então, o cooperativismo passa a ser uma grande alternativa. A união de todos os segmentos, de todos os modelos e pessoa jurídica que eu falei agora há pouco. Cooperativa pode ser franquia? Não. Mas a cooperativa pode ajudar você num passo antes de você se tornar um franqueado, para você poder fazer um teste para ver se é aquilo que você quer mesmo. Eu falo que as cooperativas e que esta em questão, a Imprecorp, ela veio aqui para fazer essa fase pré-operacional. Enquanto você está testando, vendo se vai dar certo, se não vai dar certo, nós estamos juntos com você. Com grandes profissionais, como a Karen Moraes, com a Carol, com o Fradio, com a Bia, um monte de gente. Nós formamos um grande time para estar a seu serviço. Esse é o papel do Reação Empreendedora. E eu, como contador de 40 anos, especializado nos últimos 25 em cooperativa, eu posso falar para vocês que de todos os modelos de CNPJ, de estrutura jurídica, de negócio que tem no mercado, a cooperativa é o melhor. Eu não tenho dúvida, porque a cooperativa, nós vamos estar juntos com vocês. E o que eu falei agora há pouco, nós não vamos ensinar vocês a fazer cooperativa, a fazer finanças, nós vamos fazer essa parte para você, para que você fique com a sua mente preocupada na sua atividade fim. E qual é a sua atividade fim? Aquilo que paga suas contas, que traz o retorno, que te traz prazer, aquilo que você faz com gosto. Gente, eu conheci nos últimos tempos um grupo de artesãos maravilhosos. Eles são fantásticos, eles amam de paixão aquilo que eles fazem. E onde que eles não conseguiam progredir? Na parte chata, finanças, contabilidade, isso tudo. E a gente conseguiu formatar uma grande parceria. Então, para você que está nos ouvindo, seja um grande empreendedor. Seja autônomo, seja profissional liberal, seja MEI, seja negócio próprio, franquia, o que for, mas seja o melhor naquilo que você faz. Eu acho que essa formalização jurídica ela é muito importante, mas o mais importante é que juntos somos mais fortes. Sozinho, eu acredito que fica mais difícil, fica muito mais difícil. Então, muito obrigado por estar aqui me ouvindo até agora. Se você gostou, realmente eu considero que a minha missão foi cumprida. Eu sempre falo nas minhas palestras e cursos que se aqui hoje eu conseguir que uma pessoa entendesse esse recado e que mudasse a sua vida, eu cumpri a minha missão. Então, muito, muito obrigado. Reação Empreendedora, participe desse movimento fantástico.